Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo Espírito Santo. O Espírito Santo ensina a verdade. Como fiéis orientados pelo Espírito, podemos confiar que o Espírito Santo nos revela a verdade, ao mesmo tempo que nos protege do erro. Podemos confiar, pois isso é prometido aos que conhecem a Deus. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6. Experimentei algo semelhante há pouco tempo, enquanto folheava alguns livros em uma enorme livraria. Um lançamento me chamou a atenção e, como eu já ouvira um pouco sobre o livro, algumas semanas antes pensei em dar uma olhada rápida. O título dava certa medida de curiosidade em relação ao conteúdo. Ler a orelha do livro me revelou que ele tratava de uma experiência de pós-morte do autor. Continuei folheando o livro, lendo o título de alguns capítulos e parando para ler uma ou outra página. Enquanto eu explorava o conteúdo do livro, algo fez com que eu parasse e observasse com maior atenção a página aberta. Diante dos meus olhos parecia que um alarme interno havia disparado. O que há de errado? Perguntei-me. Assim que a pergunta me veio à mente, meus olhos depararam com um trecho que explicava de forma muito clara a minha confusão interna. Tratava-se de um livro com uma mensagem da nova era, mas a história estava muito bem disfarçada e soava como muitas outras histórias incríveis que eu já havia lido sobre indivíduos que tinham passado por uma experiência de pós-morte, voltando a viver e compartilhando as visões sobre eternidade com outros fiéis. Devolvi rapidamente o livro à prateleira e deixei a livraria. Enquanto voltava, comecei a pensar como o diabo era sutil em esconder mentiras e falsidades dentro das capas de livros aparentemente inocentes. Mas como foi glorioso perceber que meu maravilhoso companheiro, o Espírito Santo, nunca me deixava e caminhava ao meu lado até naquela livraria. Foi ele quem lançou a luz na escuridão furtiva, escondida no livro. Então, como podemos saber se algo contém verdade ou erro? Não podemos fazer um julgamento baseado apenas em como nos sentimos em relação à situação. A primeira coisa que procuro saber em um livro é o que ele diz sobre o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Hoje o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. O Espírito Santo é um instrutor, mas também é bem mais que isso. Ele é a verdade, ele é o professor que ensina o que é digno de confiança e o que é seguro. Ele é a fonte de toda a verdade. Então a leitura de hoje é essa.
Tenha um excelente dia abençoado e bom descanso. Em nome de Jesus. Amém.